Olá pessoal, eu sou o professor Leonardo, aqui do canal Lenda da Solução. Pessoal, vamos observar aqui essas 5 classes de palavras. No caso, eu vou falar aqui neste vídeo a respeito de substantivo, de adjetivo, artigo, numeral e verbo. Então, pessoal, o objetivo desse vídeo aqui é identificar em cada frase cada classe de palavra, certo? Identificar um substantivo, identificar um adjetivo, identificar um artigo, identificar um numeral e identificar um verbo. As outras 5 classes de palavras não serão colocadas em pauta aqui neste vídeo. Então vamos lá. O substantivo é uma classe de palavras que dá nome aos seres e a tudo que está ao redor das pessoas. Por exemplo, mesa, cadeira, borracha, lápis. Isso daí são exemplos de substantivos comuns. Existem também aqueles substantivos no qual nomeamos os seres. Nomeamos uma pessoa, nomeamos um estado, um país. Por exemplo, o Brasil é o nome de um país, é o substantivo próprio. João, Maria, Bianca, Patrícia, Leonardo, Miriam, Benjamin, Arthur. Esses aí são exemplos de substantivos próprios, certo? Brasil também é um substantivo próprio, é o nome de um país. Maranhão é o nome de um estado, substantivo próprio, e assim por diante. O adjetivo é uma classe de palavras que atribui características, observe bem, atribui características aos substantivos. Ou seja, o adjetivo indica suas qualidades e estados. Muito bem. Artigos são palavras que vêm antes, observem aqui, pessoal, vêm antes dos substantivos e servem para especificar ou generalizar o seu sentido. Já o numeral é a classe de palavra variável que indica um número exato ou a posição que tal coisa ocupa numa série. Os numerais eles podem ser cardinais, por exemplo, representando quantidade 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Ordinais, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante. Fracionários, meio, terço, quarto, quinto, sexto e assim por diante. E multiplicativo, dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, sextuplo e assim por diante. Já o verbo é a palavra que exprime ação, estado, mudança de estado, fenômeno da natureza, desejo ou ocorrência. Lembrando que os verbos, eles podem ser conjugados, pessoal. Então vamos verificar aqui algumas frases para fixar essas 5 classes de palavras. Eu coloquei aqui essas 3 frases. Primeiro, a macarronada estava gostosa. Observe que este azinho aqui, ele é um artigo feminino, certo? Ele vem antes de macarronada. Se vem antes de macarronada, a palavra macarronada é um substantivo, também feminino. Se o artigo é feminino, o substantivo é feminino, certo? Então, artigo, neste caso aqui, artigo definido, ele está no feminino, no singular. Macarronada é o substantivo. Estava é um verbo. O verbo é estar conjugado. O tempo é passado. E a palavra gostosa, que é o adjetivo, está atribuindo uma característica ao substantivo macarronada aqui. Então, o adjetivo gostosa é uma característica do substantivo macarronada. Então, nesta frase eu tenho um artigo definido, que está no feminino. Macarronada é um substantivo, que está no feminino. Estava é um verbo, que está conjugado aqui, está no tempo passado. Gostosa é um adjetivo, está caracterizando, está dando uma característica à palavra macarronada. E a palavra macarronada é substantivo. Vamos verificar outra frase. Meus amigos fizeram trabalhos maravilhosos ontem. Como eu falei inicialmente, o nosso objetivo aqui é identificar as 5 classes de palavras estudadas neste vídeo, que no caso é substantivo, adjetivo, artigo, numeral e verbo. Observe bem que aqui meus é um pronome possessivo. Eu não falei disso, dessa classe de palavras, aqui neste vídeo. Então deixa ele aí, eu só estou adiantando para vocês. Meus é um pronome, certo? Nesse caso aqui, um pronome possessivo. A palavra amigos é um substantivo.
Fizeram é verbo, o verbo fazer conjugado, está no tempo passado. Trabalhos, substantivo. Maravilhosos é uma característica da palavra trabalhos. Logo, maravilhosos é adjetivo. Certo? E ontem, aqui no caso, é advérbio. Eu não falei a respeito disso. Um advérbio aqui de tempo. Certo? Futuramente eu irei falar das outras 5 classes de palavras. Coloquei aqui mais um exemplo. Raquel escreveu belos poemas sobre a amizade. Raquel é o nome de uma pessoa, logo é um substantivo próprio. Escreveu é um verbo, o verbo é escrever, conjugado, está no tempo passado. Belos é um adjetivo, está caracterizando a palavra poemas. Se está caracterizando a palavra poemas, belos é o adjetivo, poemas é o substantivo. Sempre característica ao substantivo é adjetivo, certo? Então aqui, o azinho é um artigo feminino e amizade é um substantivo. Coloquei uma observação, deixa eu só verificar o tempo aqui, pessoal. Ainda dá tempo. Vamos lá, vamos continuar o vídeo. Certo, observação. Cuidado para não confundir que é numeral, com o artigo indefinido certo? Tem uma diferença entre numeral e artigo indefinido. Eles possuem funções diferentes. O numeral serve para enumerar ou colocar algo em forma de ordenação, enquanto o artigo indefinido aparece como modo de não identificação de um substantivo. O modo mais fácil para diferenciar os dois é levando-os para o plural. Quando queremos dizer que algo é maior que numeral, especificamos: não quero apenas uma bola de sorvete, mas sim 2 e de chocolate, por favor. Aqui nesse caso, pessoal, poderia ter colocado assim a frase: não quero apenas um bolo, certo? No caso, esse seria o que? Numeral. Porque quando você aumenta essa quantidade, fica dessa forma. Não quero apenas 2 bolos, ou não quero apenas 3 bolos. Neste caso é numeral o se aqui estivesse o pessoal. Agora vamos verificar a outra parte que é artigo. A palavra sendo artigo indefinido. Observem bem, ó. Já quando levamos o artigo indefinido para o plural, dizemos: comprei uns brinquedos para minha cachorra. Aqui eu poderia ter colocado: comprei brinquedo para minha cachorra. Então, nesse caso, o seria o que? Um artigo indefinido. Certo? Então é isso, pessoal. O vídeo já está ficando longo, eu só tenho aqui 10 minutos para gravar esse vídeo. Só lembrando, pessoal, não esqueçam de fazer a sua inscrição aí no canal Lenda da Solução no YouTube. É muito importante a contribuição de todos vocês. E a partir de hoje eu gravarei vídeos todos os dias, tanto do ensino fundamental, ensino médio, como também o ensino superior. Certo? Então, muito obrigado pela atenção e bons estudos a todos.